Obrigada. Gente, primeiro eu vou falar em nome aqui meu e da Tuane, que ela daqui a pouco ela vai dar aula para vocês também, junto comigo. Mas eu vou agradecer também em nome dela. É um prazer para a gente estar aqui com vocês hoje, falando de um assunto tão importante. E eu quero agradecer também à equipe do Antônio Zetial, a professora Lília Zeredo, ao pessoal do Projeto Trauma, da UF daqui de Friburgo. Foi muito gratificante a gente estar participando desse momento com vocês. Então, a gente vai para a nossa aula, resumos para painéis científicos, como montar de forma clara e eficiente. Aqui, como a Thaís já nos apresentou, né, um pouquinho da nossa história. E vamos começar. O resumo, gente, ele é a melhor chance de você vender seu peixe. E o porquê que ele é tão importante? Porque é ele que vai estimular ou não o leitor a ler o seu trabalho na íntegra ou assistir o seu painel. Então, é muito importante que esse resumo seja bem coerente, ele seja bem elaborado e ele seja objetivo, mas que ele também represente como um todo o seu trabalho. Então, é aí que você consegue vender seu peixe, é nessa parte que você consegue convencer de uma forma mais abrangente, convencer o seu leitor. Então, é por isso que o resumo é tão importante. Ainda falando da importância dos resumos, ele é a parte, se ele não for a parte mais importante do seu trabalho, ele é uma das partes mais importantes do seu trabalho. Ele é o trecho que inicialmente ele vai ser julgado, né? Ele vai ser por editores, por revisores, caso você submeta o seu resumo a uma revista científica, por exemplo, o seu trabalho a uma revista científica, ou focando aqui na nossa aula hoje sobre painéis, né? Esse resumo para os painéis. Quando você submete um resumo para um evento ou para um congresso, a pessoa que vai estar te avaliando, que vai estar avaliando seu resumo para ser aceito ou não, esse resumo tem que ser muito bem elaborado. Então, inicialmente, vai ser a primeira coisa que a gente vai julgar. Então, é por isso que ele é muito importante. E o resumo, muitas vezes, as pessoas pensam que é resumir um trabalho. Resumir o seu trabalho. E, na verdade, não é. Na verdade, a gente escreve um novo texto, né? Ele é um mini artigo científico, ele vai se transformar em painel. Então, ele é uma outra escrita, né? O resumo é um outro texto. E ele vai ter que contemplar a parte mais importante da sua pesquisa. Então, o resumo ele tem que criar uma expectativa no leitor, para ele poder querer ler mais, né? Poder querer saber mais. E ele tem que finalizar com uma resolução daquele caso. Então, é muito importante que esse resumo seja coerente e a gente vai ver ao longo da aula como que a gente pode transformar essa parte de realizar o resumo de uma forma bem eficiente e sempre focando na importância desse resumo, para a gente poder estruturar ele de uma forma correta. E aí, por onde a gente começa? Primeiro, a gente gosta de falar que a primeira coisa que a gente tem que saber, que a gente tem que ter, né, para fazer um bom resumo, é o conhecimento do nosso trabalho. A gente tem que se inteirar sobre o assunto, a gente tem que estudar sobre o assunto, a gente tem que entender sobre o assunto. Então, você tem que conhecer o seu trabalho. Porque fica uma forma mais fácil depois de você conseguir resumir ele. E, não menos importante, seguir as normas de cada evento. Congresso, jornada, encontro científico. E isso daí é muito importante porque a gente vai ver que existem diversas normas e que a gente precisa seguir para a gente poder submeter o nosso resumo a um evento. Então, é muito importante seguir essas normas. Aqui, a gente colocou um exemplo, tá, de instruções para envio de resumo. A gente colocou um exemplo da SBPQO, que é um encontro científico de grande importância dentro da nossa área. Ela é uma subdivisão da IADR no Brasil. E é uma das reuniões mais importantes que a gente tem. E aí a gente vê as instruções para o envio de resumo, a gente precisa... essas instruções, gente, elas são como um edital.
Quando a gente faz prova para algum lugar, a gente presta algum concurso, por exemplo, que a gente tenha que fazer alguma prova, a gente tem o edital para seguir e algumas recomendações nesse edital. A mesma coisa funciona para as instruções de envio de resumo, em qualquer evento que seja. A gente precisa seguir essas normas para a gente conseguir submeter o nosso resumo. Então, aqui, como uma forma de exemplificar para vocês, se atentem para a parte de pagamento de anuidade ou pagamento de taxa de inscrição. Se atentem para a inscrição do evento, as datas, as prorrogações de prazo, os autores, isso é muito importante, a forma com que vai ser preenchido esses autores, vírgula, ou negrito, ou vai ter asterisco, isso daí tudo vai estar explicado, né, de forma bem didática na parte de instruções de envio. Também a parte do resumo é uma coisa que a gente costuma ter muita dificuldade, a gente vai abordar isso, né, a professora Tony vai abordar isso ao longo da aula, em relação ao resumo, em relação a caracteres, palavras, com espaço, sem espaço, porque às vezes a gente faz um resumo lindo e aí quando a gente vai ver, a gente ultrapassou o número de caracteres, então veja o número de caracteres, quantas palavras ou caracteres podem ter no título, e também no resumo, no corpo desse resumo. Então, isso tudo vai ser muito importante a gente avaliar. E além também do idioma do resumo, muitas vezes a gente submete para congressos internacionais e aí tem o idioma específico ou eles não fazem essa distinção. Então, tem que ler lá direitinho nos editais, nas instruções para o envio do resumo, qual que vai ser as normas daquele evento que você está submetendo o seu resumo. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ler com atenção é isso. E qual o caminho para a gente fazer um bom resumo? Vocês vão ver que a gente vai ser um pouco abrangente nesse momento, mas é uma forma da gente esmiuçar como que a gente faz um resumo e aí depois a gente começa a explicar para cada categoria. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, a gente tem que se fazer, né, essas 5 perguntas. Então, faça essa pergunta para você mesmo quando você estiver fazendo o seu resumo. Pode parecer uma bobagem agora o que a gente vai falar, né, o que eu vou abordar aqui, mas acreditem que em algum momento vocês vão recorrer a essas perguntas e essas respostas que vocês fizeram nesse primeiro momento, para poder completar o resumo de vocês. Então, a primeira pergunta que você deve se fazer é sobre o que é o seu estudo. E isso é importante porque o seu estudo pode ser um relato de caso, pode ser um relato de experiência, pode ser uma revisão sistemática, pode ser uma revisão de literatura. Então, é sobre o que o seu estudo fala. E a segunda pergunta é por que o seu estudo precisou ser feito. Enquanto você faz as perguntas, anotem mesmo as perguntas e respondam essas perguntas quando vocês estiverem fazendo o resumo. Antes de vocês fazerem o resumo, façam esse treinamento. Porque por que esse estudo precisou ser feito? Porque a gente vai conseguir concentrar nessa pergunta, a resposta para essa pergunta vai ser justamente a importância do seu estudo. Então, às vezes, a gente tem vários resultados, a gente tem várias vertentes ali no estudo, mas a gente precisa, no resumo, focar na parte mais importante. Então, é porque o seu estudo precisou ser feito. E como esse estudo foi conduzido? E aí vocês vão ver que a resposta para essa pergunta, lá na frente, vai ser a metodologia do trabalho de vocês. Como que vocês fizeram esse estudo? E qual é o seu principal resultado? E o principal eu deixei até grifado, porque, como eu falei anteriormente, muitas vezes a gente tem mais de um resultado numa pesquisa, a gente tem mais de um resultado em algum trabalho, mas o foco no resumo é no resultado principal. A gente não pode ser muito generalista no resumo, a gente tem que ter objetivo. E qual a implicação desse resultado para a sociedade ou para a comunidade científica? E aí a gente vai reportar de novo a importância do seu trabalho. Então, quando vocês fizerem essas 5 perguntas, anotem as respostas e façam disso um treinamento. Porque quando vocês forem escrever o resumo de vocês, fazendo essas 5 perguntas e respondendo essas 5 perguntas, vocês vão ver que muitas vezes a estrutura do resumo está praticamente pronta. E algumas dicas importantes.
Isso daí é importante vocês anotarem. Comecem a criar o hábito de resumir o que vocês estão lendo. Muitas vezes a gente precisa ler vários artigos para a gente se inteirar do assunto. O nosso trabalho não envolve só o nosso trabalho, a gente precisa de outras referências. Então, a gente precisa estudar bastante. Então, criem um hábito de resumir o que vocês estão lendo. Mas o importante é quando a gente fala de resumir o que a gente está lendo, às vezes o aluno acha que tem que ler o resumo daquele artigo ou o resumo daquele texto. E, na verdade, não é o ideal isso. Tapem o resumo do artigo, tapem o resumo do texto, leiam o texto e resumam com as suas próprias palavras. Tenham o hábito de sintetizar, porque na hora que você for escrever o seu resumo, você já está treinado. Faça resumos de artigos a respeito do seu tema de trabalho. Isso é importante para você conhecer outros pontos de vista, para você poder enriquecer o seu resumo. E leia seu trabalho na íntegra. Isso é importante porque, às vezes, o nosso orientador manda alguma correção para a gente fazer e a gente lê só aquela parte que a gente precisa corrigir e coloca ali a correção, né, o que a gente fez. Só que, às vezes, fica incoerente ao longo do texto. Então, leia seu trabalho na íntegra e depois corrija, porque aí ele vai ficar de uma forma mais coerente. E faça o resumo do seu próprio trabalho. E grife as partes mais importantes desse resumo. E a gente vai ver lá na frente o porquê de grifar essas partes mais importantes do resumo. E eu já vou adiantar que é uma forma também da gente ter uma ideia das palavras-chave. Quais são as palavras mais importantes que aquele resumo me traz, né? Que aquele trabalho me traz e que eu possa usar como palavra-chave lá na frente. E o objetivo, gente, muito importante isso daqui, talvez seja a dica mais importante, o objetivo ele deve ser contemplado na conclusão. A gente precisa fazer do objetivo uma pergunta. A gente pode não explicitar isso no resumo, obviamente, mas, por exemplo, o seu objetivo, você transforma para você o seu objetivo numa pergunta. E você precisa responder esse objetivo na conclusão. Isso é coerência no resumo. E muitas vezes, se não a maioria das vezes, o revisor ou quem for selecionar o seu trabalho, ele vai justamente olhar esses principais focos, ele vai direto no objetivo e na conclusão. Então, o objetivo e conclusão têm que andar juntos. O objetivo tem que estar contemplado na sua conclusão. Para o seu trabalho, para o seu resumo não ficar solto. E claro que muitas vezes o nosso trabalho está pronto, a gente já escreveu o nosso texto, isso facilita, porque o resumo daquele seu trabalho já está pronto, e você vai adequar as normas do evento, e você vai conseguir, vamos dizer, a grosso modo, meio caminho andado. Mas também tem, às vezes, quando o trabalho não está pronto, que você está fazendo um caso clínico, e aí você vai transformar isso em painel, mas a gente, ao longo da aula, também vai abordar isso. Mas quando o seu texto ou trabalho já estiver pronto, já estiver escrito, a gente também tem algumas dicas. A primeira leitura do seu texto, ela deve ser feita de forma integral, ou seja, é o texto completo. E nesse momento, gente, é um momento que a gente precisa ter um olhar crítico sobre o que a gente está escrevendo. Porque às vezes, né, a famosa frase, quem está no olho do furacão, a gente não enxerga as coisas. Então, dá um tempo, volta, lê de novo, e faça essa leitura com olhar crítico e corrija você mesmo. Diferencie as ideias primárias das ideias secundárias do seu texto. Por quê? É somente a parte principal que vai para o resumo. E faça uma pausa, igual eu falei, volte a ler o documento e esse é o momento de grifar o que você achar mais importante. E vai fazer as notas sobre o material que está em análise. Cada parágrafo do seu texto, gente, ele tem uma ideia principal. E por que é importante todos aqueles passos que eu falei antes da gente criar o hábito de resumir? De a gente criar o hábito de sintetizar? É justamente por isso. Porque você precisa contextualizar cada parágrafo. E aí você já vai ter esse treinamento de resumo. Resuma as partes mais importantes, sublinhe, anote as palavras-chave e destaque os conceitos, porque isso também é uma forma de você levar para o resumo durante a sua escrita. E agora, a parte mais importante. Identifique apenas o que for determinante. Não precisa ser generalista, não precisa ser abrangente no resumo, tem que ser conciso e objetivo.
Então, identifique para o resumo apenas o que for determinante para o seu trabalho, apenas o que tiver relevância. E aí é uma dúvida muito comum também dos alunos, porque nas normas está pedindo resumo estruturado, nas normas está pedindo resumo não estruturado, ou com estrutura, ou sem assim, não estruturado. Então, é um nome complicado para uma coisa simples. O que a gente precisa saber em relação a isso? Muitas vezes as normas já vão ter um modelo para seguir, mas quando não tem, muitas delas colocam resumo estruturado ou resumo não estruturado. E o que é isso? O resumo estruturado, gente, na verdade, você vai dar destaque a cada parte que for abordada. Esse resumo vai ser feito com frases curtas, de forma organizada, de forma objetiva, como o resumo tem que ser, de forma concisa e coerente. Mas a parte da introdução, por exemplo, ela vem grifada introdução, e nessa introdução você vai contextualizar o leitor, né, do que se trata o trabalho. E aí você vai sintetizar aquele problema. O objetivo também vai ser grifado. Então, ele vai ser destacado ali. Ele vai estar explícito que é o objetivo. Então, ele vai também ter que ser explicitado de forma clara ali. Métodos, o relato de caso, vai depender da estrutura do seu trabalho, né, do que se trata o seu trabalho. Mas aí, nessa parte, você vai ou relatar o caso, ou você vai destacar quais são os procedimentos quais foram os procedimentos metodológicos que você utilizou, as informações mais importantes, a população, enfim. E resultados, vocês vão destacar os resultados mais relevantes. Mas a parte de resumo estruturado, como vocês podem observar, é só porque essas partes estão destacadas. E conclusões, você também vai destacar as conclusões mais importantes, os pontos positivos e negativos do seu trabalho, que vão poder influenciar no conhecimento geral como um todo. Então, a parte do resumo estruturado, gente, é só por conta disso. É um destaque para essas partes abordadas. E o resumo não estruturado, ou com estrutura não explícita, né, ou não explicitada, é justamente o texto corrido. Mas, na verdade, aqui esse resumo não estruturado é uma forma que a gente tem de poder fazer o link da introdução com o objetivo, com o relato, com a metodologia, com o resultado e com a conclusão, através de conjunções. Então, a gente vai fazer um texto corrido, que vai situar o leitor na parte da introdução, vai ter o objetivo enfatizando os aspectos abordados, e deve mencionar, né, a parte das principais restrições enfrentadas, destacar as principais observações no decorrer do texto, mas também a gente precisa concluir. Então, geralmente dessa forma que a gente usa o presente estudo, objetivou ou teve como objetivo. Então, a gente vai usar outros tipos de palavra para a gente falar o que a gente precisa. Mas ele é feito de forma corrida, ele não tem aquelas partes destacadas. E aí, recomendações gerais, independente de ser resumo estruturado ou não estruturado, ele deve sempre começar com uma frase que vai contemplar o essencial daquele documento, a essência do seu documento, a parte mais importante. E você tem que evitar repetir as palavras do título, porque fica repetitivo e cansativo para quem está lendo. Aquilo dali tem que ser novo. Deve incluir os pontos significativos e deve ser claro e conciso. Isso é uma parte muito importante. O resumo ele tem que ser objetivo. Você tem que evitar comentários que são periféricos ou generalistas. Foca no seu resumo e é a parte principal do seu estudo. O resumo, isso daqui é muito importante, gente, prestem muita atenção nisso. Vocês também vão perceber que ao longo da aula a gente vai bater muito nessa tecla. O resumo ele não deve conter citações bibliográficas, referências, tabelas, quadros, esquemas. Isso não vai no resumo. E muita gente coloca e submete com referências ou com citações bibliográficas dentro do resumo, e não pode. A gente tem que evitar fazer isso, porque está incorreto. E o tempo e verbo não devem se dissociar dentro do resumo. Outra coisa muito importante é erro gramatical.
Por isso que eu falo, leiam na íntegra, leiam e releiam o resumo de vocês e vê se não tem nada incoerente ou dando um outro sentido e corrijam, porque erro gramatical também é um erro sério. E o que a gente deve evitar? Uso indiscriminado de explicações sobre o trabalho, porque às vezes a gente quer demonstrar tudo que a gente fez, porque a gente tem o nosso trabalho como nossa menina dos olhos, mas no resumo a gente precisa ser claro e objetivo. Então, não usem explicações vastas ou nada disso. Sejam focados e sejam objetivos no resumo. Informações ou afirmações que não estejam no documento original, caso você já tenha um trabalho pronto. Isso daí é muito importante. E outra coisa muito importante também são as abreviações e as siglas. Muitas vezes, a gente já está com o texto, né, com o nosso texto pronto, com o nosso trabalho pronto, e muitas vezes a gente já coloca lá a sigla da nossa cabeça porque a gente já usou aquilo, já está martelando na nossa cabeça e a gente já sabe o que é. Só que quando o leitor pega o texto inteiro para ler, a gente coloca a sigla e explica a sigla. Mas, se a gente colocar isso no resumo, como a gente tem muitas vezes a gente tem limite de caracteres e às vezes a gente acaba limitando isso, né, ficando limitado, a gente não consegue escrever a sigla, a gente não consegue explicar a sigla. Então, o leitor não vai saber do que se trata, porque ele não viu aquilo ainda. Então, só usem abreviações ou siglas no resumo quando for extremamente necessário para o entendimento daquele resumo. E se você precisar citá-las, né, colocar as siglas entre parênteses, ou você tem que explicá-las antes e colocar a sigla entre parênteses para o leitor poder saber o que é. Por exemplo, qualidade de vida relacionada à saúde bucal. Você vai colocar a sigla e vai escrever qualidade de vida relacionada à saúde bucal. E agora, o que a gente vai abordar na aula? Caso clínico, série de casos, ou relato de experiência, que são categorias semelhantes, né? Pesquisa, revisão de literatura e revisões sistemáticas. Aí vamos começar com caso clínico, né? Ou com relato de caso, série de caso, ou relato de experiência. A apresentação de caso clínico, ela é uma forma muito antiga e muito eficiente de comunicação na nossa área, né? Na área da saúde. Então, é muito comum a gente ver em jornada, em congresso, relato de caso, ou série de casos, ou relato de experiência. E tal qual os resumos científicos, né? O resumo do caso clínico, ele deve ter regras, e vocês têm que colocar eles dentro dessas regras, né? Que vão determinar o seu formato, a sua extensão. E vocês têm que escrever eles de uma forma que seja interessante. Lembra lá no início da aula que eu falei sobre vender o peixe? Então, você tem que tornar aquilo interessante e bonito, né? Respeitando sempre o formato exigido, né, do evento, mas você tem que tornar aquilo interessante para quem estiver te avaliando, ou para quando você submeter, você ser selecionado, porque aquilo tem que ser interessante para quem está lendo e para quem está selecionando o seu trabalho. E os resumos, eles devem convencer o leitor de que o tema é importante. Então, gente, a importância do resumo, ele tem um peso muito grande. E a gente precisa ter muito cuidado quando a gente escreve um resumo, porque às vezes a gente acha que, eu resumo rapidinho, eu resumo o meu trabalho de forma rápida, é só resumir ali. Não, faça um novo texto de uma forma bem, bem clara. E aí, só para descrever, né, os relatos, eles vão detalhar um caso clínico de forma mais minuciosa, ou uma série de casos. E nele vão conter características importantes sobre sinais, sintomas, as características do paciente, sobre o tratamento, os relatos do procedimento realizado e a conclusão dos casos. E aí, quando a gente vai fazer o resumo de um caso clínico, ou de uma série de casos, ou ainda de um relato de experiência, a gente faz um checklist. O título, a introdução e objetivo, o relato de caso, ou série de casos, ou relato de experiência propriamente dito, a conclusão, as palavras-chave, as referências e o termo de consentimento. E a gente vai falar a cada um deles. No título, gente, a gente sempre tem que incluir no título as palavras relato de caso, série de casos ou relato de experiência. Geralmente é o que pedem as normas.
e descrever os fenômenos de maior interesse nesse título. E a afiliação, né, dos autores e coautores, sempre seguir as normas do evento. Então, lembra lá, quando a gente colocou o exemplo da SBPQO, porque o autor que vai apresentar o painel vai estar com um nome com um asterisco sobrescrito. Então, sigam isso para poder ser selecionado. E aqui a gente colocou um relato de experiência, feito pela Thaís, pela Mariana, pelo professor Leonardo e professora Lívia. E aí, como a gente falou lá no título, vai estar sempre explicitado relato de experiência, ou se fosse um caso clínico, um relato de caso, ou se fosse série de casos, isso tem que estar explícito no título. E aqui também a afiliação dos autores e dos coautores. E a introdução e o objetivo. A introdução, gente, você contextualiza quem está lendo. A gente consegue ter uma ideia do que vai falar o seu trabalho justamente pela introdução. Então, ambienta o leitor sobre o que ele vai ler, né? Explica o cenário para ele, contextualiza aquela pergunta, né? O que você está mostrando no seu trabalho. E o objetivo, gente, é muito importante. É o objetivo principal e eu coloquei ali até conclusão. Por quê? Lembra lá no início da aula, transforme o seu objetivo numa pergunta e responda essa pergunta na tua conclusão. Porque isso tem que estar muito redondinho, tem que estar muito fechado. Isso tem que ter uma forma muito concisa e tem que estar explícito ali. O leitor tem que entender que você respondeu o seu objetivo. E aqui, só para título de curiosidade, né, tem introdução e ela relata o traumatismo dentário, está entre os principais problemas de saúde pública. Então, ela ambienta o leitor porque ela vai falar sobre traumatismo. E o objetivo é expor os enfrentamentos de um aluno de graduação em odontologia acerca do manejo educativo e preventivo do projeto. Então, é falar sobre o projeto trauma. Então, ela ambienta sobre o que é trauma, entra no projeto trauma e o objetivo, ela expõe o objetivo dela. Então, é justamente isso que a gente precisa fazer no nosso resumo mesmo. Relato de caso, série de caso, ou relato de experiência, né, que vão ser as informações específicas que você fez, né, naquele paciente, né, qual foi a conduta, os sintomas, os sinais, análise daquele cenário, a história médica, familiar, psicossocial, isso vai depender muito do seu tratamento, né, do que estiver sendo feito. E as informações mais relevantes. As intervenções, os resultados, os achados clínicos ou achados válidos através da sua experiência. E aqui, foi norma, esse trabalho foi submetido para o Itaserra, que é daqui da região, e eles pediram nas normas, era um resumo estendido. Então, a gente vai ver mais para frente o porquê disso. A conclusão são os principais resultados que podem ser extraídos e aproveitados do seu relato de caso ou da sua experiência. E aí, gente, sempre respondam o objetivo de vocês. Aqui, só grifando os objetivos, que é expor o enfrentamento de um aluno da graduação acerca do manejo educativo, preventivo do projeto, ressaltar a importância da experiência, e aí qual foi a consideração final, né, a conclusão? Que propiciou ao aluno de graduação, bolsista e voluntários a possibilidade de aprendizado teórico embasado cientificamente acerca do traumatismo dentário, ou seja, já respondeu o objetivo. Então, a gente sempre tem que olhar, objetivo e conclusão, principalmente, tem que ser coerente. E as palavras-chave, a gente tem dificuldade um pouco de selecionar as palavras-chave corretas, né? Mas, assim, lá no início da aula, a gente falou grifem, resumam e grifem, e tentam pensar nas 5 palavras que vocês consigam resumir o trabalho de vocês. E aí, se pedir, por exemplo, nas normas, se for 3 palavras-chave, você já tem 2 a mais ali que você vai poder escolher entre elas. Mas de 2 a 5 palavras que vocês consigam resumir o trabalho de vocês. Essas vão ser as palavras-chave. E as referências. Importante, a gente vai sempre enfatizar isso. As referências utilizadas, nem sempre vai ser necessário colocar, por exemplo, no painel. Às vezes eles não pedem, né, a referência no painel. Mas elas não entram no resumo nunca.
a gente não cita referência bibliográfica no resumo, a gente não, isso não vai, essa bibliografia não vai no resumo, tá, gente? Nunca. Aqui, ainda falando desse resumo, o que acontece? Ele foi um resumo estendido, eles pediram referências, mas vocês podem ver que as referências, ela fez o resumo e embaixo colocou as referências. Isso é separado do resumo. Ele não vai dentro do resumo. Isso é um item separado, porque eles pediram isso nas normas e aí ela colocou a referência. Mas isso não tem que estar essas citações dentro do corpo do texto do seu resumo. E aí as palavras-chave, traumatismo dentário, educação e saúde e ensino, foram as três palavras que conseguem resumir de forma clara o trabalho. E o termo de consentimento, né, livre esclarecido, assinado pelo paciente ou responsável, ele nem sempre é exigido. Muitas vezes na apresentação de painel, eles não são exigidos, mas vocês têm que ter atenção com a norma do evento e leiam rodapé de página de norma de evento. Por quê? Alguns pedem que levem a versão impressa no dia da apresentação, alguns pedem que coloquem outro documento anexo. Então, isso é importante vocês lerem com atenção as normas do evento, para não ter nenhuma gafe no dia. A professora Tuane participou do CIOSP e eles pediram, né, para levar separado, ou mandar separado, enfim, vocês têm que ter atenção nisso no dia, né, que vocês estiverem lendo as normas do evento, se vocês forem precisar do termo, de levar o consentimento livre esclarecido por algum motivo, ou mandar enviar separadamente, tá bom? Mas ele não vai dentro do corpo do resumo também, tá, gente? E aqui, só para a gente fechar essa parte mesmo, ó, sempre relato de caso ali no resumo vai estar explícito no título, o objetivo vai estar, qual foi, tem que estar sucinto, bem conciso, e a conclusão tem que estar coerente com o objetivo, respondendo o objetivo sempre. E as palavras-chave, a gente vai selecionar aquelas palavras que a gente consegue resumir o nosso trabalho. E tudo que você estruturar no seu resumo é basicamente o que vai ser utilizado no seu painel. Então, se você fizer um bom resumo, estruturar e delinear muito bem o seu resumo, o seu painel, ele já está meio caminho andado, ele já está meio pronto. E aqui, por exemplo, a gente pode ver no painel introdução, objetivo, o relato de caso propriamente dito e as conclusões. Isso, gente, nada mais é do que está no seu resumo. E o que está no seu resumo, que quem estiver lendo o seu resumo, ele vai ver que é coerente com o seu painel. Então, isso daí é muito importante também. Tudo que você vai estruturar no seu resumo, você vai passar para o painel. E aqui, também, para a gente mostrar, sempre relato de caso deve ter explícito, né, no título, ou série de casos, ou relato de experiência. E a filiação de autores e coautores. E um lembrete, gente, orientador vem sempre por último. Eu coloquei aqui, estou até rindo, porque no primeiro painel que eu fiz, eu coloquei a Lívia, minha orientadora, eu coloquei ela, não sei, no meio, ou o primeiro nome ali, eu não lembro aonde que eu coloquei, mas não foi no último. E aí eu já fui imprimir lá, eu coloquei, deixei lá o meu painel lá, e aí ela passando antes da apresentação, ela falou, Liz, orientadora é sempre por último. E aí eu falei, meu Deus, e aí foi um corre-corre danado, e eu fui na gráfica, pedi para imprimir um adesivo com o nome, troquei o nome, tapei o outro. Então, sempre, tá, gente? A gente tem que contar também os bastidores, isso daí faz parte. Lembrete, o orientador vem sempre por último. E aqui também, sempre a introdução do assunto, uma descrição da técnica passo a passo, a justificativa do porquê você escolheu aquela técnica, o objetivo e a conclusão. E aqui também, né, o resumo pode ser estruturado ou não, como a gente já conversou, né, em forma de texto corrido, vai depender das normas da publicação ou das normas do evento que você vai participar.
E aqui também, só a título de curiosidade, não é o foco da aula agora, é, mas aqui eu coloquei, né, um artigo mesmo, científico, e quando a gente fala de artigo científico também, que a gente vai submeter para uma revista, principalmente aí é que a gente tem que ter muita coerência no nosso resumo, porque é o que vai estimular o revisor. Então, sempre foquem mais uma vez objetivo e conclusão. Claro que as outras partes do resumo têm sua importância, mas justamente são esses dois pontos que a gente olha na hora de corrigir, é o objetivo e a conclusão. E eles têm que estar respondendo, né? Eles têm que estar contemplados um no outro. E aqui eu vou encerrar a apresentação só para a professora Tuane começar a falar com vocês sobre os próximos pontos da aula. Então, gente, agora eu vou dar continuidade explicando para vocês os outros tipos de resumo. E um deles é o resumo de pesquisa. A pesquisa, ela pode ser uma pesquisa feita em humanos, uma pesquisa feita em animais, uma pesquisa in vitro. E a pesquisa, ela normalmente é realizada para você testar alguma coisa, ou testar algum medicamento, testar um tratamento. E é necessário, na pesquisa, que você tenha um comitê de ética. Porque, por exemplo, como a Liz já tinha falado, às vezes o evento, ele te solicita o termo de consentimento livre e esclarecido. É a mesma coisa com o comitê de ética. Você tem que ter um comitê de ética para você fazer a pesquisa. Às vezes o evento não vai te solicitar, até passa, mas já aconteceu de apresentar, e ele pede para você levar impresso a aceitação do comitê de ética, ou eu vou mostrar para vocês um resumo que pede para colocar um número do comitê de ética embaixo. Então, é importante fazer tudo certinho para não ter nenhum problema na hora de submeter o resumo, ele não ser aceito, ou lá na hora o avaliador te perguntar, cadê o comitê de ética? Você falar, não tem, não fiz, e aí não fica legal. Então, a gente também segue um checklist, onde a gente precisa ter um título, uma introdução, um objetivo, um método, resultado, a conclusão, as palavras-chave, a referência, porque como a Liz já falou, não significa que a gente vai precisar enviar isso para o evento, mas pode ser pedido para enviar. A Liz falou do CIOSP, além deles me pedirem o termo de consentimento, eles também me pediram para enviar as referências na hora que eu estava submetendo o meu trabalho, eu enviei separado. E o termo de consentimento livre esclarecido, porque você está lidando com seres humanos, né? Na maioria dos casos, estou falando, por exemplo, no caso da odontologia, na maioria dos casos você está lidando com seres humanos, então você precisa de uma autorização, né? Eles têm que se declarar voluntários para aquela pesquisa. O título, essa parte, vocês vão ver que vai ficar um pouquinho repetida às vezes, mas do que a Liz falou, mas a nossa intenção é essa mesmo, frisar para vocês, que isso fixe na cabeça de vocês, como que vocês devem fazer isso, o que vocês têm que escrever, tá bom? Então, no título, você vai descrever sucintamente o tema que vai ser abordado. O que significa isso? No seu título, a pessoa já tem que bater o olho e entender mais ou menos do que você vai falar, porque o resumo, antes do resumo, né, vem o título. Se eu leio o título, pelo título eu já falo, nossa, esse resumo vai ser interessante. E aí eu leio o resumo e me interesso por aqui. Os autores normalmente vêm embaixo do título, nome, sobrenome. A filiação nem sempre pede. Tem evento que pede, né, que é para falar a instituição que você é, se você é estudante, se você é professor. Nem sempre pede, mas tem que ficar atento às normas. Tudo, gente, tudo são normas. Título, quantos caracteres tem que ter o título? Eu vou saber disso nas normas. Tudo eu tenho que ver nas normas, tá? Vai ter norma que vai te falar que tem que estar escrito dentro do título que é uma pesquisa clínica. Então, você vai ter que olhar isso no evento. Aqui é um exemplo de um título de um resumo, né? Esse resumo aqui, esse título aqui fala já que eu vou avaliar o gene TNF-alfa como biomarcador para cárie e qualidade de vida relacionada à saúde bucal. Então, eu já sei qual que é o tema desse trabalho. Só de bater o olho no título, eu já sei que ele vai falar de genética e que ele vai falar de cárie e qualidade de vida. Esse evento, ele pediu para definir a área, que seria esse resumo.
Então, por isso que está aqui embaixo, área odontopediatria. Não são todos os eventos que pedem, mas também vai estar na norma, caso você tenha que escrever qual área que é. E aqui o nome dos autores. E, por exemplo, esse daqui não pediu para colocar a instituição, o que cada um faz, se é professor, se é aluno de graduação. Então, assim, nem sempre vai ser pedido. E aí, fizemos o título, vamos para a introdução e para o objetivo. A introdução é a informação inicial. Você vai iniciar aquele assunto, dando uma introduzida no que você vai falar e contextualizando aquele tema que você vai falar. Você vai ver estudos prévios e o que está faltando relatar, o que está faltando saber. Normalmente, né, as pesquisas, você quer falar de algum assunto inédito, ou algum assunto que tem pouco na literatura, ou que não tem, ou o que você está tentando descobrir ali. E depois você faz o seu objetivo, que, como a Liz já falou, deve ser respondido na conclusão. Você vai concluir o seu trabalho respondendo o seu objetivo principal. Então, aqui, esse resumo é referente ao título que eu já mostrei para vocês. Tem uma breve introdução que fala do... Aqui, ó, por exemplo, lá no título, eu coloquei a sigla TNF-alfa. Aqui eu já começo falando o que é TNF-alfa. TNF-alfa significa fator de necrose tumoral. Porque não é todo mundo que sabe o que é TNF-alfa. Eu mesma, antes de trabalhar com TNF-alfa, eu não sabia que era um fator de necrose tumoral, o nome dele. Então, a gente tem, quando trabalhar com sigla, às vezes no título a gente vai trabalhar com sigla, porque a gente tem poucos caracteres. Mas no resumo, a gente tem que deixar por extenso para a pessoa entender do que a gente está falando, tá? Nem todo mundo que vai ler o nosso resumo domina o assunto como a gente domina, então a gente tem que... Pensa que você está escrevendo para uma pessoa que não entende nada daquele assunto. E aí ele fala do TNF-alfa, ele fala que está relacionado com a etiologia da cárie e qualidade de vida relacionada à saúde geral. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar o TNF-alfa como biomarcador para cárie e qualidade de vida relacionada à saúde bucal. E aí ele coloca aqui entre parênteses, QVRSB, que é a sigla de qualidade de vida relacionada à saúde bucal. Porque aí, quando ele for falar de novo de qualidade de vida relacionada à saúde bucal, não precisa escrever a palavra toda, você já economiza caractere aí. E eu vou falar mais lá pra frente sobre a quantidade de caracteres, como que vocês descobrem isso, tá? Então, o bom da sigla é isso. Você cita uma vez por extenso, depois você coloca a sigla e aí você pode ir só falando a sigla depois. Querendo ou não, economiza nas palavras, nos caracteres. Vocês vão ver como isso é importante. E aí vamos para a metodologia, né? No método da pesquisa, você tem que identificar o tipo de estudo, a faixa etária que você avaliou, o tempo, né, quanto tempo que durou aquela pesquisa, o local da pesquisa e como que foi conduzida aquela pesquisa, como que ela foi feita, o que foi feito e uma descrição, uma breve descrição estatística. Então aqui, ó, ele me fala que é um estudo transversal, que foi realizado em crianças de 2 a 6 anos, selecionados por 18 meses, em 25 creches públicas de Nova Friburgo. Então, ele me situou de qual tipo de estudo que é, a idade, né, a faixa etária, por quanto tempo que foi feita essa pesquisa e aonde que foi feita essa pesquisa. Aí ele fala que o instrumento de qualidade de vida relacionado à saúde bucal foi aplicado por entrevista. E entre parênteses está o nome do instrumento. Está em inglês, porque esse instrumento é conhecido como ECORIS, né? Que é esse aí escrito por extenso. Então ele já me falou como que foi feito por entrevista e qual instrumento que foi usado. E depois ele fala que para análise da cárie foi utilizado o índice CEOD e que foi dividido em grupos com experiência de cárie e o grupo sem experiência de cárie. Depois ele fala como foi feita a análise genética e depois ele fala da associação do TNF-alfa com a qualidade de vida relacionada à saúde bucal. Então, ele já descreveu para mim a estatística e já descreveu tudo aquilo que tem que ter na metodologia de um painel de pesquisa. Os resultados. Você vai descrever os resultados encontrados. Lembrando que resultados são números. Então, você tem que apresentar esses números de uma maneira objetiva, porém que o leitor entenda, e tem que ter isso no resumo, para entender o que você encontrou, né?
você está fazendo essa pesquisa e você encontrou o quê? Então, nesse caso desse resumo, ele coloca os valores de P aqui, falam que que o gene foi associado à escala total e ao domínio função desse questionário, e coloca os valores de P e coloca entre parênteses qual teste que foi feito também. E depois vem a conclusão. Na conclusão, você vai utilizar os principais resultados que você já teve, né? Você já extraiu os resultados. Na conclusão, você vai usar esses principais resultados e vai responder o objetivo. Então, para você escrever sua conclusão, é sempre bom você reler o seu objetivo, escreve sua conclusão e vê se você está respondendo, porque tem que responder, senão fica uma coisa sem pé nem cabeça. E esse trabalho, ele concluiu aqui que o TNF-alfa foi associado como biomarcador de qualidade de vida relacionada à saúde bucal em criança com experiência de cárie. Respondi o meu objetivo? Respondi. O meu objetivo lá em cima está direitinho respondido aqui na minha conclusão. E vamos para as palavras-chave. Sempre vai ter palavra-chave, tá? Também é a mesma coisa que a Alice falou, varia de 2 a 5 palavras, às vezes 6, vai depender da norma do evento, então isso tem que ver lá nas normas mesmo. E aqui nesse caso, foram 3, provavelmente porque o evento exigiu que fossem 3, tá? A gente vai trabalhando o resumo de acordo com o que o evento exige. Referências, como eu já tinha falado, você nem sempre vai usar, você nem sempre vai enviar para o evento, mas você tem que saber de onde você tirou. Se alguém te perguntar, se alguém te pedir, às vezes o evento ele não te pede para mandar a referência no resumo, só que ele te pede para colocar a referência lá no painel. E aí você vai montar o seu painel depois que você já mandou o resumo e seu resumo foi aprovado. Aí você vai lembrar de onde que você tirou a referência. Tirou aquilo dali, né? Qual referência você usou? Eu costumo escrever o resumo e já vou colocando a referência embaixo. É um arquivo que eu guardo para mim. E aí, quando eu vou fazer o meu painel, eu volto naquela referência, até dou uma olhada, vejo se tem alguma coisa que eu deixei passar, e eu tenho aquela referência ali salva. Se eu precisar colocá-la no meu painel, eu já sei como que eu vou referenciar. Porque a gente esquece de onde a gente tirou, principalmente porque a gente baixa um monte de artigo, lê um monte de coisa, e aí daqui a pouco a gente não sabe de onde tirou aquilo. Às vezes a gente lê um artigo em inglês e escreveu em português no resumo, e já não sabe mais de onde veio. Então, mesmo que você não vá usar, saiba de onde veio. Anota as referências, deixa guardado, mas nem sempre você vai enviar, e elas não entram no meio do texto do resumo, de jeito nenhum. Quando elas são pedidas num arquivo separado, ou no final de tudo, como uma lista de referências. Termo de consentimento, ele também nem sempre é exigido, mas ele tem que existir. Porque se o evento solicitar, você tem que mostrar como que foi esse termo de consentimento, tá? E aí vamos para a parte de revisão de literatura. A gente estava até discutindo que a revisão de literatura é uma das mais difíceis, porque ela não é uma revisão sistemática, que eu vou falar mais à frente, então a gente fica meio na dúvida de como pode ser, o que tem que estar escrito, ela pode ser mais básica, às vezes ela é um pouco mais descritiva. Então, eu vou explicar aqui para vocês. A revisão de literatura, ela também precisa ter um título, uma introdução e um objetivo, uma metodologia. Os resultados nem sempre vêm explícitos como resultados, eu vou mostrar para vocês o exemplo. Às vezes eles já vêm lá na conclusão, mas tem revisão de literatura, que na revisão de literatura vem tudo bonitinho, tudo estruturadinho. O que é o quê? O que é título? O que é introdução? O que é metodologia? O que é resultado de quantos artigos foram encontrados? E a conclusão. Mas a revisão de literatura, diferente da revisão sistemática, que eu vou falar mais à frente, ela não te obriga a explicitar quais bases de dados você fez a pesquisa, não te obriga a explicitar quantos artigos você pesquisou, quantos artigos você leu, quantos você incluiu, quantos você excluiu. Então, ela é um pouco mais tranquila, mas eu, particularmente, acho mais difícil de escrever do que a revisão sistemática. Então, no título, você pode incluir as palavras revisão de literatura
Isso é opcional. Eu não digo opcional no caso do autor, tá? É opcional de acordo com o evento também. Se o evento não te obrigar a colocar no título revisão de literatura, às vezes você não vai colocar, porque você não vai ter caractere suficiente para escrever a palavra revisão de literatura. Então, nem sempre vai dar para escrever, mas vai ter evento que vai falar, é obrigatório ter no título. Se é obrigatório ter no título, vai ter que ter no título. Você tem que colocar. Também, do mesmo jeito, descrever sucintamente o que vai ser abordado. A pessoa tem que bater a cara, né? Bater o olho no seu título e entender do que você vai falar. E os autores, coautores, filiação, ou sim ou não, vai depender do evento. Se tiver que ter, né, vai vir abaixo do título. Autor e coautor sempre tem que ter, né? Filiação, que às vezes nem sempre o evento exige. Mas às vezes ele não exige no resumo, mas no painel tem que ter. Então, um exemplo de revisão de literatura. No título aqui não foi especificado que é revisão de literatura. Provavelmente o evento não exigiu, por isso que não colocou, senão não daria para bater o olho no título e entender sobre o que ele está falando, tá? Aí tem os autores aqui embaixo. Na introdução, você vai iniciar o assunto, contextualizar aquele assunto e vai escrever o objetivo, que da mesma forma tem que ser respondido lá na conclusão. Então, aqui, nesse trabalho. Esse trabalho, ele não tem introdução. Então, isso é uma outra coisa que a gente também tem que ficar de olho nas normas. Nem sempre é exigido para a gente colocar a introdução. Às vezes, eles pedem para a gente já começar no objetivo. E aí, é bom, porque a gente ganha caractere, né? A gente não vai perder caractere lá falando da introdução. Mas você tem que situar o seu leitor do que você está falando. Então, o seu objetivo tem que ser muito explicado, muito bem explicado, para o leitor entender. Porque, às vezes, o leitor, na introdução, é ali que ele se situa do que está sendo falado. Então, quando não precisa ter introdução, você tem que escrever um objetivo mais explicando direitinho o que você quer falar. Então, aqui ele já começa com o objetivo, falando que ele quer descrever a linha do tempo da evolução de técnicas para remoção de tecido cariado, expondo e discutindo as dinâmicas de uso, principais vantagens e desvantagens nas aplicações. Nos métodos, nem sempre, eu vou dar 2 exemplos para vocês, um eu vou mostrar agora e o outro eu vou mostrar mais à frente. Você vai falar como que foi conduzida a revisão de literatura, como que foi feita a busca, mas nem sempre você vai precisar explicitar, como eu já tinha falado, aonde que você buscou aquela referência, como que você fez, quantos artigos você incluiu. Então, esse exemplo aqui, por exemplo, não ficou explícito com quantos artigos foi feita essa revisão de literatura, quantos trabalhos. Então, só que falou aqui, ó, que foi realizada uma revisão de literatura, abordando sobre as técnicas de remoção de tecido cariado, desde a não mais utilizada, que é a extensão para prevenção preconizada por Black, até as mais recentes técnicas que preconizam a mínima intervenção no tratamento da cárie. E não tá errado, tá? Esse tipo de resumo é o mais comum, é o que as pessoas mais escrevem. Depois eu vou mostrar para vocês um outro resumo um pouco mais detalhado, que também é de revisão de literatura. Os resultados, você vai colocar os resultados encontrados, mas como eu disse, nem sempre você vai ter esse tópico, resultados. Às vezes você já vai falar dele de uma maneira que você já está concluindo a revisão. Por isso que eu já pulei aqui para a conclusão, onde você vai pegar os principais resultados e responder o objetivo. Nesse resumo, ó, ele já pula lá para a conclusão, e meio que na conclusão já está o resultado. Ele fala que através da revisão foi possível concluir que a odontologia minimamente invasiva traz consigo diversos benefícios, que implicam na redução de desconforto do paciente, proteção da vitalidade pulpar e manutenção da estrutura dental biológica. E fala mais, conclui também que, embora estejam presentes há muitos anos, na odontologia ainda tem uma resistência dos profissionais quanto à adoção dessas técnicas. Então, ele responde o objetivo e já explica o que ele encontrou nos trabalhos. Então, já tem um resultado ali, concluindo com a resposta do objetivo. As palavras-chave, mesma coisa, de 2 a 5 palavras que definam o seu resumo, que definam o seu trabalho.
Eu até gosto de, às vezes, fazer as palavras-chave antes de começar o resumo, porque ali nas palavras-chave eu já defino como que eu vou fazer a busca, a pesquisa do meu trabalho, através daquelas palavras ali. Às vezes a gente deixa para botar as palavras-chave no final e acaba sendo mais difícil do que já começar fazendo elas. Essas foram as palavras-chave desse trabalho. E as referências, a mesma coisa, sempre guarda as referências, anota, mesmo que você não vá usar, você tem aquilo lá guardado, talvez futuramente você vai precisar para poder referenciar algum outro trabalho, e aí você fala, poxa, eu já trabalhei com aquele tema antes, vou lá pegar as referências que eu usei, e não entra no meio do resumo nunca. Aqui é o outro resumo que eu tô falando aqui para vocês, que eu ia dar de exemplo, que é uma revisão de literatura. Só que essa revisão de literatura, ela a autora cita aqui que é uma revisão crítica da literatura. Porque aqui ela especificou, ela está muito mais descrita, com muitas mais características do que a revisão de literatura que eu mostrei antes para vocês. Ela faz uma breve introdução aqui, explicando do traumatismo dentário. Depois ela fala do objetivo, que foi realizar uma revisão crítica da literatura. Fala quais bases de dados que utilizou para a busca, fala dos descritores, fala que foi utilizado o termo em inglês, fala quantos artigos foram encontrados, quantos foram incluídos, fala sobre a prevalência, então tem a porcentagem aqui da prevalência do traumatismo dentário na dentição decídua e na dentição permanente, e aí depois, baseada nesses artigos que foram incluídos, aí conclui o trabalho, respondendo o objetivo. E as palavras-chave foram essas que estão aqui embaixo também. Essas foram 3. Esse resumo aqui já é um resumo de um artigo que foi publicado. Então, a revista solicitou que fossem 3 palavras. Mas é a mesma coisa para poder fazer um painel, tá? Esses 2 resumos aqui são também resumos de revisão de literatura. Mas são resumos que você vê que ele começa com uma introdução aqui, ele fala da fissura labiopalatal, fala o que é, depois ele já fala o objetivo, que é apresentar uma revisão de literatura, e termina. Ele não fala o que foi encontrado, não tem uma conclusão, e aí não é um resumo adequado para fazer. Por quê? Porque você não sabe a conclusão. Ele resumiu, mas não resumiu. Ele não me contou do trabalho todo. Ele me contou o que ele ia fazer. Ele me contou o que introduziu o assunto, e me contou qual é o objetivo dele. Mas ele não resumiu o que ele encontrou. E aí, quando eu leio o resumo, ou eu já fico com raiva e nem vou ler o trabalho, nem quero ver, ou eu fico muito curiosa e leio para poder entender o que a pessoa encontrou de conclusão aqui. Mas não é o certo. O certo é no resumo, você ter um resumo do seu trabalho. E o de baixo também é a mesma coisa. E, lembrando sempre que até o tema da nossa aula, o seu resumo, ele vai se transformar, pode se transformar em um painel científico. E aí as pessoas falam assim, nossa, agora eu vou escrever meu painel científico e vou ter que fazer tudo de novo, vou ter que pensar numa nova introdução, num novo objetivo, numa nova metodologia. Não, gente. O que vocês escreveram no resumo vai ser utilizado no painel. Você vai pegar a introdução que você colocou e vai colocar aqui. Você vai pegar o objetivo que você colocou no resumo e vai colocar no painel. Os resultados aqui, por exemplo, estão apresentados em uma linha do tempo aqui. Mas isso está escrito lá no seu resumo. Você só fez uma representação diferente aqui, que foi essa linha do tempo. E olha só, lá no resumo, não pedi as referências. Esse aqui é aquele resumo que eu fui dando os exemplos do título, da introdução, lá no início aqui da parte de revisão de literatura. No resumo não pedia, mas no painel pedia. As referências estão aqui embaixo. Então, olha a importância de você guardar as referências para quando você for montar o painel. E aí, temos a revisão sistemática. A revisão sistemática, ela deve ser reprodutível. O que significa isso? Que eu preciso que as pessoas que estão lendo consigam reproduzir o que foi escrito. Se ela pegar, jogar as mesmas palavras lá na busca, ela consiga
fazer aquela busca de novo, encontrar os mesmos resultados, tá? E, normalmente, na revisão sistemática, você cria uma pergunta clínica ou não para responder com base em evidência científica. Por isso que é feita uma busca rigorosa e de alta sensibilidade, tá? Ela já é diferente da revisão de literatura, por isso que ela é sistemática. Então, ela é um tipo de estudo secundário, porque você vai trabalhar com as bases de evidência científica que você já tem. Você já tem uma evidência científica, você vai pegar tudo que você tem de evidência científica e vai juntar tudo e ver o que é semelhante ali, o que você consegue fazer uma revisão sistemática do mesmo assunto, né? Ela facilita a elaboração de diretrizes clínicas, então ela é muito importante para o clínico, porque o clínico, quando ele lê uma revisão sistemática, ele já sabe que naquela revisão sistemática vai estar falando de tudo que ele quer para o trabalho dele, para a pesquisa, para o trabalho que ele precisa fazer, ou até mesmo para ele entender mais sobre o assunto. E, é o que eu já acabei de falar, contribui para o planejamento de pesquisa clínica, tá? Ele facilita a elaboração de diretrizes clínicas e contribui para o planejamento de pesquisa. Ele é muito bom para o clínico, principalmente para o clínico que, de repente, não quer pegar mais de um artigo para ler, ele lê a revisão sistemática, ali na revisão sistemática vai ter todos os autores que o autor da revisão, né, encontrou na literatura, especificando tudo que aqueles autores ali já encontraram sobre determinado assunto. Então, a revisão sistemática, ela já é um pouquinho mais sistemática mesmo. Você tem que seguir algumas etapas. Não é muito difícil você só fazer um resumo de revisão sistemática. Você vai ter que seguir as etapas para depois você chegar no resumo. Porque você tem que formular uma pergunta, você tem que fazer a busca na literatura, selecionar os estudos que vão entrar, que vão ser incluídos, fazer a coleta e a extração de dados desses estudos, né, ver o que daqueles dados ali é importante para você, fazer uma avaliação da qualidade metodológica, né, da metodologia de cada artigo, fazer uma síntese dos dados, uma meta-análise, quando for possível, nem sempre uma revisão sistemática da meta-análise, avaliar a qualidade das evidências, que é feita com o GRADE, que é um instrumento para avaliar a qualidade da evidência, e escrever a sua revisão sistemática e publicar os resultados. Para você fazer o resumo, você conseguir, por exemplo, fazer a meta-análise e o GRADE, então você tem que, das 8 etapas, você tem que estar pelo menos até a etapa 7. Porque aí, até a etapa 7, você já consegue escrever um resumo. Mas você já tem que ter feito tudo isso para conseguir escrever. A revisão sistemática é legal porque elas são passinhos, né? Você vai seguindo os passos. Por isso que eu acho mais fácil do que a revisão de literatura em si, porque você sabe por onde começar, você sabe o que fazer. E ela tem um checklist próprio do Prisma, que é um checklist próprio para o resumo, aonde ele especifica o que tem que ter no título, o que tem que ter no objetivo, o que tem, né, na introdução e objetivo, o que tem que ter no método, o que tem que ter no resultado, o que tem que ter na discussão, se teve financiamento ou não, e o registro. Toda revisão sistemática, ela tem que ter um registro numa base de registro de revisão sistemática, tá? Isso também faz parte lá das etapas. Antes de você começar a fazer sua revisão sistemática, você tem que registrar ela. Então, e isso é importante. Você não pode deixar de mandar esse número de registro quando você for fazer o resumo. Principalmente porque hoje em dia, os eventos que aceitam revisão sistemática, resumo de revisão sistemática, eles pedem para você seguir esse checklist do Prisma. Então, se você não seguir se você deixar de seguir algum item disso daqui, já está errado. Porque esses itens você vai respondendo com yes, né, com sim ou não. E aí, o único que você pode responder não aqui é o do financiamento, que às vezes a pesquisa não teve financiamento. Mas o resto tem que estar tudo com sim. E aí a revisão sistemática também tem um título, introdução e objetivo, método, resultado, conclusão, palavra-chave e referência. No título, tem que estar incluído as palavras revisão sistemática e meta-análise. No caso da meta-análise, quando
resultar em meta-análise. Se não tiver meta-análise, vai ser só revisão sistemática, tá? Isso é exigido aqui no checklist. Então, assim, não é opcional. Você viu que os outros que eu falei era opcional. Aqui tem que estar escrito, tem que estar identificado no título que é uma revisão sistemática. Mesma coisa, no título você vai descrever com poucas palavras o que vai ser abordado. Já fica mais difícil porque você já perde caracteres escrevendo revisão sistemática e meta-análise, mas aí a gente usa criatividade. Os autores, coautores e afiliação quando pedido. Então, aqui é um exemplo de um resumo, ele está em inglês, tá? Mas eu vou explicar aqui para vocês. Esse resumo, esse título desse resumo, ele fala sobre o impacto do trauma dental, do tratamento do trauma dental, na qualidade de vida relacionada à saúde bucal de crianças, adolescentes e familiares. E aqui no final tá, ó, Systematic Review and Meta-Análise, né? Tô especificando que é uma revisão sistemática e meta-análise. Essa aqui resultou numa meta-análise. Na introdução e no objetivo, eu também tenho que introduzir aquele assunto, contextualizar o assunto. E o objetivo principal, que é a minha pergunta, é aquela pergunta que eu formulei, que eu falei lá nas etapas, é a pergunta que eu vou fazer e vou responder lá na minha conclusão. Então, aqui, ó, nessa introdução e objetivo, ele fala aqui da qualidade de vida relacionada à saúde bucal, colocou por extenso qualidade de vida relacionada à saúde bucal e entre parênteses a sigla, o que é ótimo. Colocou também por extenso aqui, ó, o Traumatic Dental Injuries e colocou entre parênteses a sigla. E no final ele fala o objetivo, que foi ver na evidência científica o impacto do tratamento do traumatismo dentário na qualidade de vida relacionada à saúde bucal de crianças, adolescentes e familiares. A metodologia, ela já tem que ser mais descrita, né? Ela é mais sistemática do que a revisão de literatura. Então, você tem que especificar as bases de dados utilizados para a busca, a data da busca, qual foi o qualificador utilizado, se foi feito meta-análise, qual o programa que você utilizou para fazer, e se for feita a certeza da evidência, explicar também que você fez utilizando o GRADE. Então, aqui, ó, nesse resumo, ele fala que foi conduzida selecionando artigos do PubMed, do Web of Science, Scopus, Cochrane. Então, ele fala de onde ele tirou esses resumos, até a data de 22 de maio de 2020. Fala que também fez uma busca manual, não pode simplesmente só fazer uma busca eletrônica, você tem que ver manualmente também se tem mais alguma coisa na literatura que você não encontrou online. Fala que os revisores selecionaram os estudos, extraíram os dados e acessaram esse instrumento aqui, ó, Robbins, para ver o risco de viés, esse qualificador, e que a meta-análise foi feita utilizando o RevMen 5.4, programa. E fala também que a certeza da evidência foi feita utilizando o GRADE. Então, ele botou tudo na metodologia, tudo que ele fez. Nos resultados, você vai colocar os resultados encontrados, que são os números de artigos que você encontrou e incluiu, quais que você excluiu. No resumo, nem sempre você precisa botar quais você excluiu, mas pelo menos quantos você encontrou e quantos você incluiu, que aí a pessoa já sabe quantos foram excluídos, né? Resultados da meta-análise, quando tiver, resultados do GRADE, e lembrando, resultados são números. Então, coloca lá no seu resultado o número dos artigos, coloca no seu resultado os resultados da meta-análise e coloca o que você encontrou no GRADE. Então, aqui, ó, nesses resultados, foi escrito que foram encontrados 413 resumos, um registro de estudo também. Fala que removeu as duplicatas, né, que tem um programa que faz isso, e aplicou o critério de elegibilidade. E no final, 6 estudos foram incluídos. Fala qual foi o risco de viés desses estudos, fala da meta-análise, aqui o que foi encontrado, fala também da certeza de evidência, que foi encontrada uma certeza de evidência muito baixa. Então, ele descreveu tudo o que ele encontrou de resultado e colocou todos os números aqui, para ficar mais fácil da pessoa entender.
E a conclusão? Tem que ser os principais resultados e responder o objetivo, aquela perguntinha que você fez lá no início. Nem sempre ela vai estar explícita no resumo, numa forma de pergunta, mas como a Alice falou, transforma o seu objetivo em pergunta e responde ele. Você tem que responder o seu objetivo na conclusão. Então, aqui, ó, foi concluído que o tratamento de traumatismo reduz o impacto em crianças e adolescentes, na qualidade de vida relacionada à saúde bucal de crianças e adolescentes. Mas fala que precisam de mais estudos para avaliar pré-escolares e a família. E no final aqui, ó, o número de registro na base de revisão sistemática. Então, porque isso é exigido. Então, você tem que ter um número para você colocar aqui. E esse número tem que ser um número que a base te fornece. As palavras-chave também variam de 2 a 5 palavras que identificam a revisão, né? Nesse caso aqui foram utilizadas, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas por que foram utilizadas 7? Porque o evento me solicitou essa quantidade, tá? 2 a 5 é o que é comum, é o que mais acontece. Mas você vai ver lá nas normas quantas palavras vocês têm que colocar. E vai fazer o que a norma está pedindo. Porque você precisa que seu resumo seja aceito para você apresentar o painel. As referências é a mesma coisa, elas não vão entrar lá no meio do texto, mas a gente já aprendeu aqui que tem que guardar as referências, porque vai utilizar talvez ela lá no painel, ou talvez a pessoa que está avaliando vai te perguntar alguma coisa, e aí você sabe de onde você tirou. Esse resumo aqui é um resumo meu e da Lisa, até é um resumo que a gente não seguiu as normas, o checklist do Prisma. Então, é um resumo que ele tá legal, mas ele não tá dentro das normas. Se eu fosse submeter esse resumo hoje, talvez ele não seria aceito, porque ele não tem aqui o número do Prospero, que foi onde a gente coloca a revisão sistemática. Ele não tá com todos os critérios que são exigidos lá no checklist. E aí, beleza. Escrevi meu resumo, acabei de escrever, tô feliz da vida, mandei para o meu orientador leu, meu orientador adorou. Meu resumo ficou muito bom, eu acabei de fazer meu resumo. Só que eu esqueci de olhar lá nas normas quantas palavras ou caracteres são exigidos. Vou lá nas normas, vejo isso, quantos caracteres ou palavras, vai depender do evento. Tem evento que caracteriza caractere com espaço, tem evento que pede caractere sem espaço e tem evento que pede quantidade de palavras. Então, você foi lá na norma do evento e olhou. Aí, aqui embaixo, ó, isso aqui é o print da minha tela do Word, tá, gente? Aí, você vai ver aqui no canto esquerdo, ó, aqui embaixo, que tem a quantidade de palavras. Então, eu já sei que tem 209 palavras. Se fosse por palavras, eu já sei aqui a quantidade que tem. Quando eu clico em cima com o botão direito, em cima desse escrito, de tantas palavras, aparece isso daqui. E aqui eu vou saber, ó, quantas páginas eu gastei, né? Quantas palavras tem? Tem 209. Caractere sem espaço, 1235. Caractere com espaço, 1442. 4 parágrafos e 21 linhas. Então, aqui, quando eu clico, eu sei todos os detalhes do meu resumo. Isso é no Word. Então, para você saber quantos caracteres tem, a gente não vai ficar contando caractere por caractere. Quando eu comecei a fazer resumo, eu achei que era assim. Então, você clica ali e você sabe. Aí você vê se está dentro do que eles pediram ou se você vai ter que diminuir. Ou se está tudo ok. E aí é isso. Seu resumo ficou ótimo, parabéns. Só que as normas pedem 250 palavras. E o seu tem 280, ou caracteres. E aí, você refaz tudo de novo. Uma dica que eu dou, tá? Quando a gente está fazendo trabalho, a gente, às vezes, de tanto ler aquele assunto, a gente começa a ficar sem ideia, a gente não sabe o que usar. Às vezes a gente usa muito no entanto, enfim, a gente fica sem palavras, né, para poder escrever aquilo dali de uma outra maneira. É legal você, às vezes, mandar para um outro autor do resumo,
falar assim, poxa, lê isso daqui que eu escrevi, o que você acha? Eu preciso diminuir as palavras, o que você mudaria? Até para o entendimento mesmo daquele resumo, um vai ajudando o outro, ou então pede para uma pessoa nada a ver, fora da área, ler, e aí aquela pessoa ela já te dá a ideia também, e aí às vezes você diminuindo, você pegando essas ideias, você já diminui a quantidade de palavras ou de caracteres e fica dentro das normas que é exigida pelo evento. E aqui estão os nossos Instagrams, o Instagram do Projeto Trauma, do Antunes et al., o meu e o da professora Liz. Fiquem à vontade para seguir a gente, para tirarem dúvidas. E eu quero muito agradecer por essa oportunidade. Eu estou muito feliz de ter dado essa aula para vocês. Espero que a gente tenha acrescentado muito conhecimento. Saiba que a gente também já passou muito aperto para fazer resumo. E de vez em quando a gente ainda fala assim, caramba, como é que eu vou fazer aqui? E aí a gente senta, discute, quando precisa de trocar alguma palavra, alguma coisa. E eu quero agradecer ao Projeto Trauma, ao Antunes et al., à professora Lívia, a minha parceira de apresentação, Liz. E é isso, estamos à disposição para qualquer dúvida. Eu parei a apresentação aqui, tá, Thaís? Tá bom. Tem alguma dúvida, Thaís, no chat? Vocês conseguem me ouvir agora? Tô te ouvindo bem. Ah, sim, porque minha internet tá péssima. Tô te ouvindo e tô te vendo bem também. Ah, que bom. A internet tá péssima. Mas a apresentação foi excelente, meninos. Eu agradeço em nome de toda a equipe. Obrigada. Nós temos algumas perguntinhas aqui. A primeira é da Sandra. Ela pergunta, com relação às palavras-chave, tem alguma regra? Ou seja, a palavra-chave deve iniciar com a letra maiúscula ou minúscula? São separadas por ponto, vírgula ou vírgula simples, etc. Pode falar, Liz, pode ir. Não tem Na verdade, vai ter que recorrer à norma do evento, mas muitas vezes a norma do evento não coloca um exemplo de palavras-chave, mas aí você tem que criar um padrão. Se você começou com palavra letra maiúscula, vai colocar com letra maiúscula, ponto e vírgula, para não perder esse padrão. Mas também vai depender da norma do evento. Tá bom, perfeito. Tem uma pergunta que é minha. Eu queria saber a opinião de vocês. Em um caso de um trabalho com associação entre muitas variáveis, é preferível reduzir o resultado do resumo ou reduzir outros tópicos para adequação ao número de caracteres daquele evento? Você tem que pegar os resultados que são importantes. Se todos ali forem importantes para o seu trabalho, você tem que relatar todos, você tem que colocar todos. Se a partir daqueles resultados é que você vai responder o seu objetivo, você tem que relatar eles ali. É melhor, de repente, você diminuir um pouco a introdução, ou já começar direto no objetivo e relatar todos os resultados. Também acho que, por exemplo, se os seus resultados, se tiver um resultado principal e os outros forem secundários a ele, aí você foca no seu resultado principal e esquece, entre aspas. E aí lá no painel você fala de todos. Sim. Mas pelo menos foca para o principal. Você tem que ver o que é importante, vai depender do que é muito importante ali para você pegar a atenção do leitor. Tá, então é melhor reduzir a metodologia, outros tópicos, né? E manter se conseguir é melhor. Perfeito. E a Ludmila perguntou, as palavras-chave precisam ser do vocabulário controlado ou não? Depende também. Geralmente, alguns eventos também têm norma, ou se for para publicação, vai ter que ser controlado. Mas a gente até pensou em colocar aqui, né, Tônia, mas a gente achou que ia ficar muito extenso sobre o DEX, os termos MESH no PubMed, mas a gente achou que ia ficar muito, muito longo, né? Não é isso, esses vocabulários controlados.
Mas alguns eventos não têm essa obrigatoriedade, e aí você pode botar, se for necessário para o entendimento do seu trabalho, e eles não impedirem isso na norma do evento, pode usar como termo livre. Mas aí tem que estar adequado ao seu resumo. Você não pode pegar uma palavra que não tenha nada a ver com o seu resumo. Isso. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui da Rafaela. Ela pergunta: existe uma quantidade mínima de estudos que devem ser utilizados na revisão de literatura e na revisão sistemática? Não. Então, a revisão de literatura, como eu falei, ela não tem muita regra. Então, você vai ler os artigos que você sobre aquele assunto e vai fazer uma revisão daquele assunto ali do que você achou. Agora, a revisão sistemática, você tem que incluir todos os estudos, incluir não, né? Fazer uma busca, e aí, dentro daquela busca, todos os artigos que você achou, você vai ver quais artigos vão ser incluídos através dos seus critérios de inclusão. Então, todos os artigos que se adequem aos seus critérios de inclusão, eles têm que ser incluídos. Aí não tem uma quantidade mínima, porque você não sabe quais artigos vão contemplar os critérios de inclusão. Vai depender da definição desses critérios, né? Quer falar, Liz? Pode falar. Não é assim, nada sobre o resumo propriamente dito, mas talvez em revisões sistemáticas que a gente vê, talvez, por exemplo, se chegar a muito poucos estudos, por exemplo, 2 estudos no final, pode ser que fique difícil para publicar, mas não que isso seja uma regra, entendeu? Não que esteja errado, né? Sim, não que esteja errado. Sim, perfeito. E tem a pergunta da Janaína. Ela pergunta: o número de descritores deve ser igual ao de palavras-chave ou pode ser maior? Aí também vai depender da norma do evento. Por exemplo, se for de 2 a 5, não colocar mais que 5. Ou se tiver especificado 3, aí você tem que colocar 3. Mas aí também vai depender da norma do evento que você for submeter o seu trabalho. Basicamente, tudo se resume à norma do evento. Tem que ler a norma do evento e ver o que eles querem, porque cada evento é de um jeito, não tem jeito. Tem evento que você escreve com muita palavra, tem evento que escreve com pouca, tem evento, por exemplo, igual o evento que a Liz falou, né, do resumo estendido. Lá é maravilhoso, você escreve um resumo, você coloca tudo ali. Agora, quando o resumo é menor, você já fica um pouco com menos... já fica mais difícil de resumir em poucas palavras. Mais restrito. Mais restrito. Ótimo, meninas. De perguntas foram só essas. Se alguém mais quiser abrir, a professora falou que é treino. Isso aí. Você não vê o que a Liz deu de exemplo lá do autor, que o autor sempre tem que vir por último? Acontece, a gente vai escrever o primeiro resumo, a gente não sabe disso. Mas aperto é bom passar, porque a gente não esquece mais. É isso aí. É no aperto que a gente aprende. É mais fácil de gravar no aperto do que quando faz tudo certinho. Aí a gente vai errar lá na frente. É verdade. Lívia, quer dar uma palavrinha? Tá no mudo, Lívia. Tá mudo. Desculpa, pessoal. É isso aí. Queria, antes de Thaís fechar, então, o nosso evento, a nossa palestra, dizer que eu estou muito orgulhosa de todas vocês, né? Das meninas que trouxeram o assunto de forma tão didática, da Thaís, que conduziu, sempre botando desafio para essas meninas, né? Todas elas saíram totalmente hoje da zona de conforto, né? E deixar aí a mensagem para todos os nossos espectadores aí sobre a temática, que realmente é a minha palavrinha final, é treino, é estudo, é leitura, né? E parabéns aí, queria agradecer que as meninas toparam essa, e convidar todos aí que não nos seguem, nos seguir, porque a gente vai fazendo mais essas atividades para estar trazendo mais conhecimento, fazendo essa troca de conhecimento com vocês, tá bom? Deixar a palavra com Thaís, a hora que você quiser encerrar aí, tá bom? Tá ótimo. Vou só lembrar que o certificado é pelo site da Pró-Reitoria, do PROEX, e vai estar no link da bio do Antônio Zetiol. Daqui a uma semana, por aí, a gente vai avisar lá no Stories e vai estar no link.
o link na bio. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a Tuane, a Lin, foi uma ótima apresentação. Espero que todos tenham aproveitado. E é isso, muito obrigada. Obrigada, gente. A gente que agradece. Obrigada aqui Foi pela ótimo. oportunidade. Foi ótimo. Obrigada, pessoal. Grande beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente.